Olá pessoal, daqui David Moreno, mas nós, minha site, minha conta, então apresento agora a nova instrução de Tribunal de Contas, instrução número 1/2020, de 6 de julho, que fala sobre de isenção, ou seja, dispensa de remessa de documento justificativo na prestação de conta de que as entidades que está 100% bancarizado, que está com receita e despesa tudo integrado na SIGOF, Sistema de Informação de Gestão Orçamental e Financeira, ou que está tudo na bancarização. Também tem um diário simples, que é um diário de um serviço, por acaso que o serviço dá para fazer teste através daquele, para mostrar outros entidades também, é maneira que o Tribunal de Contas cria aquele diário. Então, é assim, naquele primeiro diretriz do Tribunal de Contas, se não é edição, instrução número 6 de 2020, e tem ele informações adicionais, ou seja, serviço que te envia que é remessa justificativo, mas e tem que ir ao Tribunal de Contas algumas informações que o Tribunal de Contas, através dele, está conseguindo detectar, está conseguindo pesquisa e hoje tudo informação que é crucial. Primeiro, está para ponto, relação de todos os caminhos efetuados durante a gerência, organizados sequencialmente por rúbrica, conforme o Decreto-Lei 36/2011. Decreto-Lei 37/2011, 30 de dezembro, que define classificador de receita e despesa. Então, para aquele que está fazendo, também no nosso diário bancário, como é a despesa, diário bancário, ali tem o nosso diário bancário, inicia com saldo de 250 mil escuro, ok? Nós também faz um processamento de despesa. Então, nós também ali na data. Então, coloca 31 de 7 de 2020, então automaticamente mês que está processo, ok? E operar número de documento e número de cabimento, então faz um teste, ok? Um teste no momento. Agora, muito bem na parte de rúbrica. Rúbrica, de em princípio, então no clique ali, está aparecendo aquele que não tem já orçado, ok? Então, para a pessoa contratar. A descrição, não está com ele sim um pagamento, pagamento por ser pagamento salário, ok? Fornecedor, tanto faz, que ele é facultativo, também quem usa paga salário, através de banco, através de... E salário, como é uma operação a débito, então estou registrando na saída. Então, coloco ali, por exemplo, 15 mil, ok? 15 mil. Então, no saldo agora, não fica com saldo de 235 mil. Agora, se fosse agora uma despesa, ok? Despesa que tem requisição, que tem fatura, que salário que tem requisição. Mas se é um bem de serviço, aquisição de bens de serviço, tem requisição. Então, o que é muito fácil? Também no orçamento. Então, insiro um orçamento. Da policia, outros bens, ok? Outros bens. Então, também na diário de banco, diário bancário, também faz um processamento de despesa, 31/07 de 2020, cabimento e rúbrica, basta clicar ali na filtro, ou escreve e está aparecendo outros bens. Então, seleciona, porque já é rúbrica que tem de cadastrar, então coloca ali assim, requisição, ok? 24, aquisição de teclado, ok? Só um texto, aquisição de teclado em outros bens, de acordo com o classificador de 37/2011, então coloca ali 5 mil escuros. Ok? Tribunal de Contas. O que o Tribunal de Contas crê no nosso diário? É forma, se assim, relação de todos os caminhos efetuados durante a gerência organizadamente sequencial por rúbrica, o Tribunal de Contas crê. Se não houver caso, no BNC, por exemplo, não coloca outros, não coloca ali 1 de 8 de 2020, a descrição, a requisição 25, a aquisição de pilha, ok? Aquisição de pilha. Então, colocar um valor ali, valor meio simbólico, 200 escuros. Okay? Tribunal de Contas é que quando ele é bem o diário de banco, ele filtra. E também, simplesmente, ele coloca assim, pessoa contratada, e também entra. Então, a partir do momento que ele é propriamente o diário de banco, está filtrando pessoa contratado por rúbrica, por número de cabimento e por ordem. Ele não tem o P1, mas se bem de coloca, por exemplo, outros bens, da entra, automaticamente também aquele diário ali, ele está conseguindo filtrar aqueles outros bens para
sequência. Para na instrução, na primeira lição que não tem, é a federação de capimentos organizar sequencialmente. Então, não tem sequencialmente. Primeiro, outros bens, segundo, outros bens. Requisição e número de cabimento, é assim por diante. Ok? Agora, não tem aquele outro diretriz de Tribunal de Contas, que é a linha B, é da requisição externa de bens e serviços organizados. Ok? Tem lição, requisição externa. Então, é só não bem ali na descrição, se bem escrever, ok? Ele escreve requi, ok? Chamei assim, requisição, e terá enter. Ok, da requisição enter. Automaticamente o sistema está apanhando tudo requisição que está comendo, tudo palavra que começa para rec. Independentemente se está no meio, independentemente se está no início de frase de descrição. Está filtro. Então, aquele é um que é requisito que o Tribunal de Contas pede. Aquele outro que é requisito que o Tribunal de Contas pede, tem-se relação de documentos de cobrança emitidos na gerência, organizados sequencialmente por data e por rubrica. Que ali é a relação de tudo do que emitido. E ali na linha D é comprovativo, ou seja, tem que fazer hiperligação de que relação de cobrança. Ok? Se não bem assim, não está fazendo C ao mesmo tempo, não está bem na caixa, ok? Nós também vamos fazer agora receita. Então, para ele assim, 31/7 de 2020, mês automático, o P nem necessário do que 920, 40, assim por diante, assim por diante. Qual é a rúbrica? Rúbrica de receita, então coloca ali assim, curativo, que são um texto. Então, também dentro da FLA é 50 mil escuros. Depois, da FLA tem a rúbrica de receita ali, estomatologia, data 31/7/2020, Duque 920, assim por diante, valor 5.000 escudos, ok? Então, o Tribunal de Contas você escreve que a linha C e D, escreve lá, mas tudo é para dar chance que a hora que ele está conseguindo filtrar dados. Para além de que ele tem que ter uma chance também, tanto na receita e na despesa, de quando ele clique riba de que rubrica ali, abrir comprovativo para aquele modelo de Hospital Ramiro Figueiredo, é o seguinte, é também ali na diário de banco, ok? E tem ali sim diário de banco, e tem gestão do anexo, ok? Clique na gestão do anexo, está abrir ali que é anexo, pessoal contratado, outros bens, assim por aí, ok? Então, o que vai fazer? Ele, o Hospital Ramiro Figueiredo, falando, eu também adiciono anexo. Então, primeiro, eu também adiciono anexo, ok? Eu também anexar ficheiro. Primeiramente, eu anexar pasta. Então, clique ali. Então, eu também anexar pasta de despesa. Também trabalho, contabilidade, ok? Então, quando eu venho na diário de banco, anexo de despesa, anexar ficheiro, também aparecer já logo aquele ficheiro que está também anexo, ou seja, aquele fatura. Nesse caso ali, insere aquele. Então, na pessoa contratada, o que é que é feito? Na pessoa contratada, ele tem essa fatura ali, se sua eleição, ele tem essa fatura ali, diário bancário. Se clique em de fatura, ok? Se clique em de fatura, depois clique em abrir anexo, automaticamente aquele sistema ali está abrindo aquele anexo de aquela fatura. Ou seja, aquele anexo de aquele pagamento de salário, não só ele insere anexo na pagamento de salário, ele insere anexo em outros bens. Então, o Tribunal de Contas está criando um sistema, basicamente assim, que está permitir visualizar em tempo real. Na Excel normal não está fazendo hiperligação. Nesse dia, não está fazendo anexação de ficheiro. Se bem na outros bens só reparem na parte de ficheiro que tem nada. Então, eu também anexar ficheiro. Eu clique, eu escolho fatura, por exemplo, na PDF, tanto faz, ok? Nesse caso, eu escolho PDF, ok? Se repara assim, é que está passando PDF, mas se o contratado já tem esse anexo, outros bens têm esse anexo. Então, põe a fatura de outros bens. Então, clique na fatura, depois está na abrir anexo. Ao clique na abrir anexo, automaticamente o sistema também abrir aquele anexo na PDF. Ok? Então, aquele é aquela parte que eu tenho de C e D. Relação de extrato, que ali a pessoa está no extrato. Agora, perfil de intervenientes. Para perfil de intervenientes, na Hospital Ramiro Figueira, o que é que se faz? De acordo com esse modelo, eles bem ali na despesa, eles criam um separador que chama certificado de conta. Ou seja, ao clicar no certificado de conta,
de acordo com a instrução do Tribunal de Contas, é a falar assim, certificado de conta. Para os devidos efeitos, certifica-se que o Hospital Ramiro Figueira conta está de acordo com a instrução número 1 de 2020, implementação plano e tal, autorização, liquidação. Então, que aquela instrução de Tribunal de Contas, está falando assim, perfil interveniente, se bem ali na letra F, é perfil interveniente. Então, o pessoal já tem perfil interveniente. Para cá, confronta ainda, este é parte de modelo 31. Se você clica ali nesse calculador ali, ordem de pagamento, também aparece ordem de pagamento de propriamente de Hospital Ramiro Figueira. Já é tudo automático. Quando você pesquisa uma despesa, aparece já logo ali automático. Então, nesse caso ali, nunca tem problema. O Hospital Ramiro Figueira só está cumpre tudo que é requisito que o Tribunal de Contas tem. E outro requisito que é importante, que o Tribunal de Contas está falando, quando você manda conta que pode ser bloqueada. Então, para que ela, Ramiro Figueira tem nessa conta extrair conta. Está extrair na Excel e que ele está extrair na PDF. Então, isso está cumpre. Se clica ali na extrair conta, o sistema te recarrega, também dá conta gerência de propriamente hospital. Só ele sim, já carrega, já tem ele sim, conta gerência já logo, automático. Ficha aquele, ok? Aí ele sim, número 1, 2, 3, 4, 5. Conta gerência totalmente desbloqueado. Bom, pessoal, é tudo. Então espera uma ajuda, alguma pessoa que tem dúvida naquela instrução que o Tribunal de Contas lança. E noutra volta, mais tarde, com mais vídeos, também explica modelo CTB, reconciliação bancária de um banco comercial, de uma entidade que tem banco comercial, e reconciliação bancária de uma entidade que está sediado na